Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Mais um programa no ar para nossa gente querida aqui de Joinville, para toda a região norte catarinense. E sempre, claro, uma boa conversa e ótimas histórias. Mais uma pessoa importante para nós conhecermos. E hoje o prazer de receber aqui o advogado Guilherme Tamanini, nosso entrevistado do TVB Entrevista de hoje. Guilherme, prazer te receber, seja bem-vindo aqui à TVB de Joinville. Obrigado, Wellington. Quero agradecer à TVB pela oportunidade, né? Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, é um prazer muito grande vir aqui e falar para o povo do norte do estado de Santa Catarina. A gente acabou tendo um perrenguezinho um pouquinho antes de chegar aqui, um furo de pneu e tal, mas isso é parte da rotina do catarinense, né? Então, nada mais realista do que um perrenguezinho antes desse nosso bate-papo aqui. Faz parte. Tu é natural da onde? Eu sou natural de Itajaí, né? Itajaí, Peixeiro. Nasci em Itajaí, Wellington, e tive toda a minha formação profissional lá. Só que, vamos botar assim, depois que eu me graduei em Direito, né, em 2017, eu fiz toda a minha trajetória política pelo resto do estado. Então a gente acabou tendo eu acabei tendo uma vivência muito mais fora da minha cidade. Eu sou profissionalmente muito mais conhecido fora da minha cidade, até na região, do que propriamente em Itajaí. Eu sempre brinco que para os advogados de Itajaí eu sou quase que um alienígena lá, porque eu apareço de vez em quando, não é toda a vida que eu estou circulando no meio, mas é a minha terra querida, é onde eu nasci. Me criei, minha família reside lá, minha mãe, meu pai e meu irmão, né, minha esposa de lá também. Então eu tenho sempre um carinho muito grande por lá, né, por Itajaí. Hoje mora em? Hoje eu moro em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, aquela cidade que não dorme, né? Cidade que... Pouquinho de barulho de noite. Agora minha esposa tá grávida, de vez em quando acorda durante a noite até pegar no sono de volta, passa um trabalhinho. Cara, pra tua vida, eu sempre quis conversar contigo, sempre quis te entrevistar e tanto que eu te pedi, né, quando estivesse em Joinville, eu não gostaria de perder essa oportunidade e te agradeço a oportunidade que a gente está tendo hoje. Quando é que o direito apareceu na tua vida e tu pensou assim, poxa, pra minha vida é isso que eu quero? Wellington, sabe que eu vou te contar que foi uma história meio inusitada. Na verdade, eu, como um bom adolescente, não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida. Eu era ruim de matemática, era ruim de física, era ruim de química, e para o colégio que eu estudava, eu era também visto como um ser meio incompreendido. Mas eu sempre tive um talento natural para imitar as pessoas, né? Eu aprendo muito rápido também essa parte linguística, de oratória e tal. E eu tinha um certo apreço pela figura policial. Então, eu comecei na faculdade de Direito querendo ser policial federal. Caramba! Eu gostava de filme do 007, coisa e tal. E aí o tempo foi mostrando uma outra realidade, né? Mas sem dúvida, foi ali que, vamos botar ali com 16 para 17 anos, que o Direito começou a chamar, a permear o entorno da minha vida, né? Isso é fantástico. E aí, quando é que tu acabou mergulhando no direito eleitoral, que hoje, querendo ou não, acaba sendo o carro-chefe do teu trabalho? Então, Elton, eu tinha durante a faculdade, tive durante a graduação algumas paixões, né? Paixões na área, vamos dizer assim, específica, algumas áreas específicas do direito. Começou na área do direito criminal. Eu gostava muito da área criminal, inclusive hoje tenho clientes pontuais relacionados à área pública, mas que acabam se vinculando naturalmente ao processo criminal. E aí eu acabei tendo uma interação um pouco mais forte com a área do direito público. No ano de 2016, eu comecei a participar de processo eleitoral do DCE da Univale, né? Na época, eu era candidato a presidente em uma das chapas, eu já tinha feito toda a graduação, já tinha passado no OAB, já não tinha mais o que fazer dentro da universidade. Eu disse, cara, vou fazer movimento estudantil. E aí eu comecei ali e tal, criar esse apreço pelo processo eleitoral em si. Mas, apesar de institucionalmente eu botar a mão a primeira vez ali, né, ainda na faculdade, eu sempre tive um apreço muito grande, Wellington, pela área do processo eleitoral e da formação do processo político, né?
Mas sempre à distância. Meus pais, eu não tenho, vamos dizer assim, parentes ou pessoas vinculadas a mim que atuaram na área pública. É uma mera observação, né, vamos botar assim, de uma criança muito curiosa lá com 7, 8, 9 anos, que gostava de ler revistas, muito estimulado pelo pai com relação a essa parte do processo eleitoral e do processo político, né? E aí, dali em diante, né, vamos botar assim, logo depois que eu me formei, eu logo em seguida fui fazer pós-graduação na área de direito eleitoral, né? E era muito, muito encantado pela trajetória de alguns personagens que tinham militado nessa área e, para mim, me chamava muita atenção, eu via como uma área promissora, porque ela é, vamos botar assim, a porta de entrada para a área do direito público, que é hoje, até mais do que o eleitoral, o meu carro-chefe de atuação. Mas aí aquele Guilherme que pensava em ser policial e tal, começou a pensar em ser o quê? Ser candidato, ser político? Sabe, Wellington, diferente de ti, que é uma figura muito carismática, que eu tenho um apreço muito grande pela tua trajetória, pela tua figura pessoal, eu nunca fui uma pessoa muito carismática, vamos botar assim, para eu ser o titular de uma candidatura, né? Uma coisa é no DCE, que você tem um processo de construção diferente e tal, né? Permeado até por questões de amizades, de outros tipos de vínculo. Mas eu comecei quando eu comecei a largar essa figura vamos botar, eu me transformei primeiro do policial no advogado criminalista. Exatamente. Aí do advogado criminalista, na faculdade, eu fiz estagiei junto com o Dr. Écio Quaresma, que é um dos maiores criminalistas do Brasil, talvez para mim é o maior tribuno na área de júri do Brasil. Eu estagiei com ele em 2016, fizemos alguns processos juntos, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, e ali eu fui vendo que eu tinha dificuldade de cobrar os clientes, porque eu já queria advogar estando na faculdade. E aí, como eu tinha muita dificuldade, Wellington, eu comecei, cara, agora eu preciso arrumar uma área que tenha esse verniz de atuação institucional voltada à área pública, mas que eu tenha um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais de possibilidade de conseguir já angariar aqui e ali os clientes. E aí eu fui fazendo alguns acompanhamentos de alguns candidatos, eu tinha alguns amigos que foram candidatos a vereador, eu comecei a acompanhar, dava assessoria ali já na área de direito eleitoral, pode, não pode, e ali o policial, o projeto de policial virou totalmente ao contrário, né? Então, realmente foi um... Eu diria, Wellington, fazendo só um parênteses, que me parece que isso é uma característica muito clara do processo, da idade no qual o jovem ele começa a se descobrir, ele começa a descobrir as suas vocações, as suas capacidades. E foi naturalmente o que acabou acontecendo. Primeiro eu descobri que não era para ser policial, era para ser advogado, e aí dentro da área da advocacia eu fui me encaixando aqui ou ali para a área que hoje eu sou realmente apaixonado. Perfeito. Não, isso é sensacional, né? Ainda mais numa área que te abre vários leques, várias oportunidades. Eu tenho uma curiosidade muito grande, cara, de saber como é que é. Eu converso com vários amigos e amigas que estão cursando direito e cada um tem, né, uma ideia. Não, eu quero atuar, sei lá, na área penal, quero atuar... A área previdenciária também, querendo ou não, agora tá em alta, sempre esteve, né? Enfim. Mas... eu sempre penso se a área desportiva é interessante também. Então, Wellington, vamos dizer assim, ó, tipo advogado do Fluminense, alguma coisa assim. Então, eu de uns tempos para cá, eu tenho um propósito de vida profissional. Sim. Que eu sou quem me conhece bem sabe que eu sou um apaixonado, um fanático por automobilismo. E eu tenho um propósito direto na minha vida que é de cada vez mais direcionar a minha atividade profissional para isso, que é uma atividade que eu tenho uma paixão muito grande. E, enfim. E é possível as duas coisas caminharem juntas? É possível, tanto é possível que agora recentemente, Wellington, deve ser publicado na semana que vem, né? Eu fui escolhido agora para compor o Tribunal de Justiça Desportiva do automobilismo aqui no estado. Que legal. Eu comecei a criar esse vínculo dentro da área do automobilismo, né? Eu fiz esporte a minha vida inteira, né? Fui muito estimulado para isso. Sim. Joguei basquete, fui convocado para a seleção catarinense, eu tinha
uma certa qualidade enquanto jogador no desporto de base, mas, como falei para ti, minha paixão sempre foi corrida de carro. E aí eu comecei a olhar, cara, essa área do direito esportivo é interessante, é factível e ela é promissora, porque o esporte no Brasil representa uma tendência de crescimento muito forte. Se você for olhar hoje os projetos institucionais voltados aos esportes, que têm forte investimento, tanto do setor público quanto do setor privado, você vê um crescimento exponencial. É só você olhar propriamente o futebol, né? Cada vez mais os técnicos, por exemplo, estão se profissionalizando, os gestores estão se profissionalizando. Justo. No automobilismo não foge a regra, né? Hoje se inicia uma cadeia de profissionalização do esporte. E dentro da profissionalização do esporte, permeia também essa questão vamos dizer assim, da profissionalização jurídica do esporte. Toda salvaguarda jurídica e legal que constitui a atividade, ela começa a se desenvolver cada vez mais. E eu estou cada vez mais envolvido. Qual seria a função dentro do automobilismo, por exemplo? Por exemplo, o TJD do automobilismo é o responsável aqui na esfera estadual por julgar os processos de natureza disciplinar, né? E também de natureza para avaliação de condutas antidesportivas. Ou seja, existe hoje na seara do automobilismo um Código Desportivo do Automobilismo, chamado CDA. Certo. Dentro da lógica do CDA, por exemplo, podem existir violações, né? Determinado piloto pode aqui ou ali cometer alguma infração antidesportiva, jogar um piloto para fora, uma briga, alguma coisa assim, e às vezes acontece mesmo. E aí o papel do Tribunal de Justiça Desportiva é esse. Mas, além disso, Wellington, o advogado desportivo ele tem uma função muito ainda complementar ainda, né? Então, imagine que essas federações, conselhos, clubes, elas são nada mais do que empresas. Elas devem ser gerenciadas como empresas. Justo. E o que como o advogado acompanha numa empresa, ele vai acompanhar um clube, vai acompanhar uma federação, etc. Né? Existe questão de estatuto, quer ver? Acabou de levantar uma indagação. Como é que mistura? Por exemplo, uma das minhas paixões é o processo legislativo. Tá. Formação das leis, formação das regras, etc. Okay. Imagine o seguinte, um estatuto de uma federação, um estatuto de uma determinada associação, passa pela revisão legislativa, passa pelo, vamos dizer assim, o olhar criterioso técnico de um jurista. E aí, Wellington, vai muito vamos dizer assim, da origem desse jurista, né? Saber conduzir aqui o processo da melhor maneira possível, para o benefício do seu cliente, que no caso é o gestor desportivo. Que fantástico, né, cara? Porque eu pensava assim, tá, né, dentro da questão desportiva, mas futebol, vôlei, basquete, agora o automobilismo não passava pela minha cabeça. E tem demanda? Hoje em dia ainda, vamos dizer assim, ainda é um trabalho bastante incipiente, né? Se você for olhar no âmbito nacional, por Sim. exemplo, o STJD, né, que é o órgão máximo da justiça desportiva, por exemplo, do automobilismo, tirando a antidopagem, por exemplo, todos os esportes têm o seu TJD e o seu STJD. Existe uma demanda muito grande. Eu tenho um colega que é colega de Automóvel Clube de Itajaí, o Anderson Deola, também um advogado fantástico. Ele estava me relatando que, acho que foi de uma semana para outra, de cerca de 2 semanas, cara, assim, um dia inteiro julgando o processo. E aí, o que é? Campeonato Brasileiro de Kart. Para pensar, a quantidade de gente que está praticando o esporte no Brasil. Rally, kart, arrancada, que a arrancada é cada vez mais um sucesso exponencial, a quantidade de pessoas que atrai. E aí, a partir daí, tem N fatos e N situações que acabam acontecendo e podem ser levados para a seara da justiça desportiva. Fora drift, subida de montanha e por aí vai uma quantidade significativa E aí tem carro, tem moto, tem caminhão, tem tudo. Moto, por exemplo, aí já é outra federação, né? Aí é o motociclismo, é separado. Perfeito. O automobilismo, né? Claro, é automobilismo, tá certo. Isso, é separado do motociclismo, né? Mas, por exemplo, existe
Rally, né? Cara, o Rally tem várias categorias, um campeonato de kart, meu Deus, a quantidade de pilotos que atrás. Aqui em Joinville tem o kartódromo. Amanhã, inclusive, vou estar eu vim aqui para Joinville, além claro, de poder vir aqui conversar contigo, que é um prazer muito grande. Amanhã eu tenho uma atividade junto à Federação de Automobilismo, que é um curso de formação de comissários desportivos, né? A FAUESC está promovendo isso através do presidente Nick, né? Que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho também, uma grande admiração. Um curso de formação de comissários desportivos. Isso é o quê? Parte da profissionalização do esporte. Que sensacional. Bom, é o nosso TVB Entrevista para você, recebendo o Guilherme Tamanini, advogado, e a gente tem muitos assuntos para conversar ainda. Eu preciso fazer um intervalo. Você pode participar no 3451-9400. Nosso intervalo é rapidinho. Na sequência, a gente está de volta com mais conversa aqui com o Guilherme Tamanini no nosso TVB Entrevista de hoje. Não sai daí, voltamos já já.